Depois de décadas de rumores, de negócios com a máfia, supostos cemitérios e pistas sem saída, os investigadores não estão mais perto de desvendar um dos casos não resolvidos mais notórios do país. A nação estadunidense, mais uma vez, deixa a pergunta: o que aconteceu com Jimmy Hoffa? Para você que está nesse vídeo, hoje nós vamos fazer o anúncio aqui. Olha que linda caneca que eu ganhei de presente da minha digníssima namorada. Então, se você quer dar um presente mais especial, uma caneca decorada, quer colocar fotos, imagens, não deixe de entrar em contato com a Positive Vibes. A Positive Vibes, para você que está em Massachusetts aqui, na região de Boston, você vai ter um super desconto. Então procure a Positive Vibes, tem a página dela, o Alex vai estar colocando o Instagram aqui. E também esse cartãozinho lindo aqui que eu ganhei, e vou deixar o número aqui, ó, 781-605-9461. Então, se você quer dar um presente para uma pessoa super especial, sua mãe, seu pai, entre em contato com a Positive Vibes e já faz o pedido da sua caneca super personalizada. Bom, hoje nós vamos ter mais um evidente documentário e hoje nós vamos ter a presença ilustre de um narrador fantástico aqui que faz documentário também, inglês e português. Lá na página dele você vai poder conferir vários vídeos. Se você quer aprender inglês, você vai ter a melhor pessoa possível hoje na narração desse vídeo, que é o Steve Lins, diretamente de Brasília. Boa tarde, Steve Lins, seja bem-vindo ao estúdio Boston Podcast TV e obrigado por você estar nesse vídeo documental conosco. Olá, André Andrade, o prazer todo meu estar aqui contigo. Bom, Steve Lins, hoje nós vamos estar numa série documental, que agora nós vamos ter em inglês e português, tá, pessoal, dessa série, fantástica. Então, a série documental que nós vamos estar agora são de casos e acontecimentos que não foram solucionados e também de curiosidades e a pedido dos fãs também. Nós temos uma série fantástica também que vamos estar narrando aqui e hoje nós vamos falar sobre quem, Steve Lins? Hoje a gente vai falar de um cara chamado Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa é uma das pessoas grandes e importantes e inclusive está recentemente no cartaz da Netflix, numa das séries mais fantásticas que foi lançada recentemente, e também foi na pessoa de Al Pacino que gravou representando quem foi Jimmy Hoffa. Então, para você que tá chegando, clica no sininho, dá like, compartilha. Estúdio Boston Podcast começando mais uma série criminal. Quem foi Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa tornou-se um organizador trabalhista durante a década de 1930. Como presidente do poderoso Teamster da Union, ele desempenhou um papel fundamental na criação do primeiro acordo nacional de transporte de carga para motoristas de caminhão. Hoffa foi enviado para a prisão em 1967 por adultério do júri, fraude e conspiração, embora sua sentença tenha sido comutada pelo presidente Richard Nixon. Enquanto procurava reconquistar a presidência do sindicato, Hoffa desapareceu abruptamente em julho de 1975, dando início a inúmeros livros, projetos de tela e teorias da conspiração sobre este assunto. Mas me diga aí, André, ele tá mais para o que? Um sindicalista, um gangster? Como é que é a história dele? Essa pergunta é fantástica, porque muitos associam a vida de Jimmy Hoffa com a de Al Capone, mas na verdade ele sempre foi envolvido com várias pessoas do meio de organização criminosa. Mas ele era um grande sindicalista. Será que ele é muito parecido com o sindicalista que ganhou como presidente no Brasil agora? Bom, basicamente não seria isso, mas ele pode ser sim chamado de sindicalista, mas que era envolvido em vários crimes por fora. Você vê que até o Richard Nixon, né, comutou a pena dele. Será que ele teve influência até no presidente dos Estados Unidos? Basicamente é dito que até o presidente tinha dores de ouvido 24 horas, porque o que Jimmy Hoffa fazia, ele levava multidões, principalmente o sindicato na época era a voz do povo, e associando a todos os meios, por causa de Jimmy Hoffa, nasceu outros sindicalistas de vários outros meios, não só do meio de transporte. Curioso você ter falado que nasceu dele outros sindicalistas, né? Que eu tô vendo que ele nasceu no Brasil, não é isso? Mas será que foi no Brasil mesmo? Essa é uma boa pergunta. Basicamente, ele não nasceu no Brasil, no nosso país. Ele nasceu numa cidade chamada Brasil, mas no estado de Indiana. Nós vamos rodar isso agora na Vida Pregressa. Nascido em 14 de fevereiro de 1913, na cidade de Brasil, no estado de Indiana, Jimmy Hoffa se tornou um dos líderes trabalhistas mais famosos da história americana. Ao crescer, ele viu em primeira mão
os desafios e dificuldades de como é a vida dos trabalhadores americanos e como eles enfrentam. Seu pai era um mineiro de carvão que morreu quando ele ainda era jovem. Sua mãe foi trabalhar para sustentar Hoffman e seus 3 irmãos, eventualmente mudando a família para Detroit. Hoffman teve uma educação limitada, com informações conflitantes sobre se ele chegou ao ensino médio. Isso é uma grande dúvida até hoje. Sabe-se que largou a escola para trabalhar e ajudar a família. Hoffman acabou trabalhando em uma doca de carregamento para uma cadeia de supermercados em Detroit. Lá ele orquestrou sua primeira greve trabalhista, ajudando seus colegas de trabalho a conseguir um contrato melhor. Ele usou um carregamento de morangos recém-chegado como moeda de troca. Os trabalhadores não descarregariam até que tivesse um novo acordo. É curioso você retratar aí o começo da vida dele, né? Mostra os desafios que ele teve de se educar, né? Mostra a questão do trabalho, né? Isso mostra que não só no Brasil em si, mas em outros lugares do mundo, até aqui nos Estados Unidos, né? Tem esses problemas sociais, né? E o mais legal é que o Brasil ainda enfrenta esses meios, né? De problemas ainda até na aceitação, no valor de obra, sobre o transporte. Todas essas medidas que ainda no Brasil tem problema, isso era na década de 30. E o mais interessante é que na época eles já lutavam também para a liberdade. Em outros estados, não muito distante de Indiana, nós tínhamos um pouco depois, 20 anos depois, um homem negro, pastor americano, gritando em voz, né, que é pela liberdade não só dos pretos, também adequação, valor, respeito, trabalho e também pela liberdade até para estudar. Todos nós sabemos quem é esse homem e foi um marco da década de 50 e 60. Mas na década de 30, Jimmy Hoffman já criava meios para ter voz sindical, de liberdade de trabalho, adicionação e também do valor remunerativo. Na década de 30, Hoffman se juntou à Irmandade Internacional de Caminhoneiros. Ele acabou se tornando o presidente do capítulo de Detroit no sindicato. Ou seja, quando fala esta palavra, Steve, é porque até hoje em Detroit ele é visto sim também como se fosse um herói do povo. Que legal, André. Então ele teve envolvimento então com os caminhoneiros aqui, então. Ele foi o primeiro líder e o primeiro marco. Isso também é muito legal de ser dito, porque essa coisa de sindical do caminhoneiro é porque era o único meio de transporte viável. Então tudo que era chegava, porque os Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, que é autoprodutivo. Estados Unidos é o maior poder de compra e é o país que mais consome no mundo. Então, basicamente, por ser o maior poder de compra e que mais consome, basicamente, ter esse volume de cargas 24 horas era uma dificuldade, tanto remunerativa, tanto de pessoas para trabalhar, tanto de meio, tanto para legalização até de carteiras em alguns estádios. Foi Jimmy Hoffman que lutou por essa liberdade. Você vê, André, a capacidade de influência dos caminhoneiros no Brasil, né? Porque lá o maior meio de logística são os caminhoneiros, né? O Brasil ainda é o maior meio de logística de todo o Brasil, é através de caminhoneiros, e que muitas vezes não tem o respaldo, o valor e o respeito e a dignidade, né? Aqui hoje nós temos várias diferenças da época de Jimmy Hoffman, que é, hoje o caminhoneiro aqui ele tem a obrigação de trabalhar 10 horas. Nesse percurso de 10 horas ele tem que ter no mínimo 3 paradas, tanto de alimentação, tanto de dormir. Então cada dia que muda, o valor muda. Eu sei que os caminhoneiros aqui também questionam muito esse valor, né? Eu tive que ouvir alguns caminhoneiros para falar sobre isso. Tanto que a gente vai falar do líder que mais revolucionou, mas o Brasil ainda tem essa dificuldade. Eu fico triste porque o caminhoneiro é uma pessoa muito importante na sociedade. Sem ele, através do pneu, da roda, da borracha, não chegaria nada na minha casa como entrega, né? Jimmy Hoffman era uma pessoa ambiciosa e totalmente agressivo. Hoffman trabalhou durante muito tempo para expandir o número de membros sindicais e negociar também os melhores contratos para seus eleitores por todos os meios necessários. Seus extensos esforços foram recompensados somente em 1952, quando ele se tornou vice-presidente de todo o sindicato durante 5 anos. E 5 anos depois, Hoffman ganhou a presidência dos Teamsters, substituindo Dave Beck. Beck foi julgado e condenado por acusações relacionadas às suas atividades sindicais. O próprio Hoffman foi objeto de inúmeras investigações, mas conseguiu evitar processo por inúmeros anos. Em 1964, ele conseguiu uma de suas vitórias decisivas como presidente do sindicato.
ao reunir em um único contrato quase todos os caminhoneiros norte-americanos. Agora pensa comigo, Steve Lins, como que uma pessoa dessa, num país que tem a quarta maior geografia do mundo, consegue reunir todos os caminhoneiros do país? É 50 estados. Incrível, não é? Olha, o cara tinha um poder de persuasão muito grande, muita influência, viu? Condenações e prisões. Tanto o FBI quanto o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy, ficaram de olho em Hoffa, acreditando que ele promoveu a si mesmo e o seu sindicato com a ajuda do crime organizado. Por isso, Steve, que associam muito a imagem de Hoffa com a de Al Capone. Ele era uma pessoa que também trabalhava nas ocultas. O Departamento de Justiça indiciou Hoffa várias vezes, mas não conseguiu ganhar seus casos contra o líder trabalhista popular. Em março de 1964, no entanto, a promotoria obteve uma vitória contra Hoffa. Ele foi considerado culpado de suborno e adulteração do júri em conexão com seu julgamento federal em 1962 por conspiração. Naquele julho, Hoffa sofreu um golpe. Ele foi condenado por o uso indevido de fundos do plano de pensão do sindicato. Parece que o rato caiu na ratoeira, Steve Lins. Então o que aconteceu? Ele pegou os fundos então do sindicato e supostamente subornou o júri, foi? Basicamente, não só isso, também adulterou vários processos, né? Também é dito que durante mais de 4 a 5 anos, vários processos eram como de Al Capone. Al Capone fazia que consumia, as pessoas desapareciam. Ele basicamente consumia com esses processos, mudava a adulteração, mudava as pessoas que estavam... Hoffa era uma pessoa muito lisa, né? Hoffa passou 3 anos apelando de suas convicções, mas esses esforços se mostraram infrutíferos. Ele começou a cumprir uma sentença de 13 anos de prisão em 1967, antes de sua sentença ser comutada pelo presidente Richard Nixon em 1971, como condição uma posição de liderança no sindicato até 1980. No entanto, Hoffa não perdeu tempo tentando lutar contra essa proibição no tribunal e trabalhando nos bastidores para recuperar o controle sobre os Teamsters. O desaparecimento misterioso durante sua carreira, Hoffa fez mais do que seu quinhão de inimigos. Acredita-se que um de seus inimigos pode ter participado de seu desaparecimento em 1975. Em 30 de julho daquele ano, Hoffa deixou sua casa na área de Detroit para uma reunião com uma figura de crime local e um líder sindicato ligado à máfia de Nova Jersey, em um restaurante em Bloomfield, em Township. O encontro deveria ser para resolver uma briga, mas Hoffa foi o único que apareceu. O que aconteceu com o ex-chefe do sindicato, depois disso, permanece um mistério. Seu carro foi encontrado no estacionamento de restaurante, mas não havia pistas sobre o paradeiro de Hoffa. Hoffa foi declarado legalmente morto em 1982. Desde 1975, o desaparecimento de Jimmy Hoffa tem sido objeto de inúmeras teorias. Rapaz, isso é um caso muito misterioso, né? Porque nem o corpo dele foi encontrado, né? E incrível que até hoje, né, existem vários casos, né? E também tanto de manchas, apreensão, detalhes de carro, de tintura de camisa ser comparado com o sangue, né? O DNA dele. Isso prova que o desaparecimento de Jimmy Hoffa foi um caso tão difícil de ser descoberto como também a morte do presidente Kennedy. Alguns dizem que ele foi morto pelo crime organizado ou até mesmo por agentes federais. Ao longo dos anos, as autoridades receberam dicas sobre a localização dos restos mortais de Hoffa, mas seu corpo ainda não foi recuperado. Um avanço veio em 2001 com a evidência de DNA que ligava Hoffa ao veículo que se acreditava ter sido usado no crime. Em 2012, a última dica levou as autoridades a uma casa em Detroit, onde uma investigação não encontrou nenhuma evidência. Outro esforço infrutífero foi feito para encontrar os restos mortais de Hoffa em junho de 2013, quando o FBI iniciou uma busca no campo de Oakland, em Township, no estado de Michigan, a cerca de 32 quilômetros de onde Hoffa foi visto pela última vez. A suposta figura do crime, Tony Zerlin, forneceu às autoridades as informações sobre onde Hoffa foi enterrado. Ele também descreveu em um book
como Hoffman morreu, dizendo que o líder sindical foi atingido na cabeça com uma pá e depois enterrado, vivo. Steve Lins, basicamente o filme O Irlandês de 2017, começaram as filmagens de uma longa data dirigido por Martin Scorsese sobre o desaparecimento de Hoffman, intitulado The Irishman. O projeto foi baseado no livro 2003 de Hugh Penthouse, no qual o assassino da máfia Frank The Irishman Sheeran assumiu a responsabilidade pela morte de Hoffman. Essa série está na Netflix, mais conhecida como O Irlandês. Percebe que a vida de Hoffman, Steve, virou não só coisa de seriado, mas também filme em cartaz até mesmo hoje. Sim, Andrei, você vê que é um assunto bem corriqueiro assim em outros países também, como no Brasil a gente está falando, né? De desaparecimentos também, esse negócio de sindicato é bem perigoso, né? Cara, e uma dúvida que eu deixo para todos vocês que estão em casa, essa coisa de sindical sempre se envolve em crimes organizados? É uma pergunta que eu deixo para vocês, porque grande parte, Al Capone, ele não era um líder sindical, mas ele tinha um alto poder sindical naquele período dele, que começou na década de 20. Então deixo uma pergunta para vocês aí. Vocês comentem aí nesse vídeo. Sheeran assumiu a responsabilidade pela morte de Hoffman, gerando burburinho graças ao elenco de grande nome que incluía Robert De Niro como Sheeran e Al Pacino como Hoffman. O filme finalmente estreou no Festival de Cinema de Nova York em setembro de 2019. Esposas e filhos de Hoffman, que casou-se cedo com Joseph Pulsewane em 1936, o casal teve 2 filhos juntos. Tanto a filha Barbara Cranston quanto o filho James Per Hoffman fizeram campanha de publicidade para uma investigação mais profunda sobre o desaparecimento de seu pai. James Hoffman também seguiu os passos de seu pai, servindo como presidente do Teams Union desde 1998. Basicamente, pessoal, esse vídeo aqui é para falar quem foi Jimmy Hoffman, mas se você quer saber mais sobre o desaparecimento, clica no vídeo 2, que vai ser fantástico, e também vamos ter a presença de Steve Lins hoje, nessa série documental dos estúdios Boston Podcast. Valeu, André. Prazer enorme estar com você. Forte abraço, pessoal. Não deixe de assistir o vídeo 2.